Vamos então conversar sobre o diagnóstico de demência, que é um dos pontos que mais geram dúvidas, perguntas nas consultas. Então, vamos junto, vou pegar na tua mão aqui, com calma, vamos juntos para você poder entender. Vou dar um exemplo do que acontece nas consultas. As pessoas chegam às vezes para mim dizendo o seguinte: olha, doutor, está aqui a ressonância magnética, eu estou trazendo, meu pai fez essa ressonância e foi dito para mim que está mostrando aqui que ele tem Alzheimer. Bom, então já vamos partir desse ponto. Não é assim que se faz o diagnóstico de demência e nem o diagnóstico de Alzheimer. A gente não vai encontrar ainda um exame que nos mostre dizendo, olha, é exatamente Alzheimer. Já estamos um pouco mais próximos disso. Existem exames mais modernos que já estão direcionando um pouco melhor, mas eles não são ainda acessíveis. A gente vai falar deles um pouco mais para frente. Mas como se faz o diagnóstico até o momento? Então, vamos lá. São basicamente 3 pontos que a gente tem que levar em consideração. Exames que vão ser solicitados, testes de memória e avaliação das capacidades dessa pessoa que está tendo a queixa. Tudo começa sempre com uma queixa. Logicamente, você vem no consultório relatando que o seu familiar ou você, de repente, está com dificuldade de memória, e aí a partir disso nós vamos avaliar esses 3 pontos: exames, capacidades de realizar atividades no dia a dia e os testes de memória. Quais são cada um desses? Então vou mostrar aqui para vocês. Então, vem comigo aqui. Nós temos então, para o diagnóstico da demência, esses pontos que eu acabei de falar para vocês: os exames, a avaliação das capacidades e os testes de memória que vão ser realizados. Quais são esses exames? O que nós temos que avaliar? Hemograma, para ver se tem anemia, a função do rim, sódio e potássio, a função do fígado, teste de sífilis, dosagem de vitamina B12, função da tireoide, se tem infecção urinária ou não, e uma ressonância magnética do crânio ou mesmo uma tomografia. Por que nós pedimos esses exames? Porque, vou dar um exemplo aqui, vitamina B12, digamos que ela esteja muito baixa, ela pode estar sendo a causa dessa alteração de memória, e não que isso seja demência, tá? Outro exemplo, a pessoa está com uma infecção urinária, então o problema não é demência, o problema é a infecção na urina. A gente trata a urina e isso volta ao normal, a memória volta ao normal. Por fim, um último exemplo aqui, a função da tireoide. Digamos que a pessoa esteja com aquele problema que nós chamamos de hipotireoidismo. Então, não é que ela tem um problema de memória, é que ela tem a tireoide trabalhando devagar. Quais são as capacidades que nós vamos avaliar? Então, atividades da vida diária. Então, por exemplo, a pessoa consegue usar ainda normalmente o telefone, fazer compras, preparar uma comida, realizar as tarefas domésticas, tomar as próprias medicações, gerenciar as próprias contas. Então, esses itens todos, eles são itens que já são normatizados, e a gente vai avaliar. Consegue continuar realizando tudo isso ou perdeu essa capacidade? Então, lembrem-se disso aqui que nós vamos voltar daqui a pouco. E aí, como é que nós fazemos então o diagnóstico da demência? Se os exames, lembra aqueles exames que eu acabei de mostrar para vocês, se eles estiverem todos normais, aí nós vamos para a linha de baixo. Tem perda de capacidade? Essas capacidades aqui que eu falei para vocês. Por exemplo, de repente não consegue mais tomar as medicações sozinha, não consegue mais gerenciar as próprias contas. Então, teve essa perda de capacidade aqui. Testes de memória. A gente vai realizar uns testes de memória no consultório. Se esses testes estiverem alterados, mais a perda da capacidade, a gente vai chamar isso de demência ou de síndrome demencial.
Então, volta aqui comigo. Vamos lá. Se a pessoa teve essa perda das capacidades, mais os testes de memória que a gente vai realizar no consultório, se estiverem alterados, a gente vai chamar de síndrome demencial. Por que síndrome demencial? Existem vários tipos de demência. Você tem a demência de Alzheimer, que é a mais comum de todas, mas tem outros tipos. Demência vascular, demência frontotemporal. Por exemplo, a gente teve aquele jornalista que apresentava o Fantástico, Maurício Kubrusli. Ele está com essa demência que chama demência frontotemporal. É um outro tipo de demências, tem outras características. Tem um ator americano também de Hollywood que foi casado com aquela atriz que fez o Ghost, me fugiu o nome dos dois agora. Ó, ficar atento aí com a questão da memória. A Demi Moore, né, e o nome dele agora me foge. Ele está, infelizmente, apresentando esse problema da demência frontotemporal, e ela, Demi Moore, é quem está apoiando muito ele. Vocês devem ver aí no Instagram, ela está apoiando muito, eles não estão mais casados, mas ela está ajudando muito ele, porque é um tipo difícil de demência. Então, se a pessoa, ela pode ter qualquer um desses que eu estou falando para vocês, tá? Então, gente, eu espero que tenha ficado claro isso. É uma das situações, os exames normais, né? Por que os exames têm que estar normais? Costumo dizer que talvez seja a única situação na medicina em que eu fico triste, né? Entendam o que eu quero dizer entre aspas, eu fico triste que os exames estão todos normais, porque isso me coloca mais próximo do diagnóstico da demência. Se a vitamina B12 está normal, então não tem como tratar. Se a tireoide, se não tem nenhum outro problema, significa que então realmente a gente está mais próximo dessa síndrome demencial e que pode ser qualquer um desses tipos que eu acabei de falar. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, pode me escrever que eu vou esclarecer as dúvidas que tenham restado aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos em frente, que ainda temos outros capítulos.